Olá, o Trabalho Legal está no ar e você vai ver nesta edição. O que mudou na vida dos empregados domésticos após as alterações na lei. Até cerca de 2 anos atrás, trabalhadores domésticos como a Rosenir só tinham direito a pelo menos um salário mínimo, irredutibilidade do salário, 13º, férias anuais, licença maternidade e paternidade e auxílio prévio proporcional. Crise econômica não afasta estrangeiros do Brasil. Eu vi o Brasil por fora de internet. Eu vi o Brasil muito bom. Eu gostei do Brasil. Como funciona a redução da jornada de trabalho durante o aviso prévio? É importante lembrar que durante o cumprimento do aviso, a jornada de trabalho do empregado deve ser reduzida em 2 horas, sem prejuízo no salário. Mas ele também pode optar por trabalhar em período integral, podendo faltar 7 dias corridos. E ainda, a rotina de um tratador de animais. O primeiro desafio da profissão de um tratador de serpentes é ver o medo. A pessoa primeiro tem que perder o seu medo para poder estar mexendo com esse tipo de animais. Olá, seja bem-vindo ao Trabalho Legal, programa do Ministério Público do Trabalho em parceria com a Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho. Até 2013, empregados domésticos não tinham os mesmos direitos de qualquer outro trabalhador, mesmo com carteira assinada. Desde a promulgação da Emenda Constitucional 72 e da regulamentação dos direitos desses empregados, muita coisa mudou. A última foi a definição de regras para a concessão de seguro-desemprego. Limpa aqui, ali, guarda lá, coloca acolá. Rosenir não para durante o expediente. A empregada doméstica trabalha duro para cumprir todas as obrigações do dia. Só que agora o sorriso está mais presente no rosto dela. Isso porque os dias atuais da profissão são bem melhores. Eu comecei a trabalhar com 8 anos de idade. Eu cuidava de umas crianças, né? Assim, na casa da pessoa, fazia as coisas, ajudava a fazer as coisas. Com 18 anos, eu vim para Brasília, em 92, e aí eu comecei a trabalhar na casa da Maria do Carmo, que é a cunhada dela. Aí trabalhei 16 anos, aí depois eu saí de lá e vim para aqui. Aqui eu tô, agora em fevereiro faz 7 anos que eu tô aqui. Até cerca de 2 anos atrás, trabalhadores domésticos como a Rosenir só tinham direito a pelo menos um salário mínimo, irredutibilidade do salário, 13º, férias anuais, licença maternidade e paternidade e auxílio prévio proporcional. De 2013 para cá, ela vem conquistando os mesmos direitos da maioria dos trabalhadores com carteira assinada. Com a promulgação da Emenda Constitucional 72, a chamada Emenda das Domésticas, foram assegurados, por exemplo, jornada de trabalho de 8 horas diárias e 44 semanais, o direito de receber pelo menos um salário mínimo e de trabalhar em local que respeite as normas de higiene, saúde e segurança. Com a regulamentação de alguns pontos e sanção da lei, o que vale é o seguinte: seguro contra acidentes de trabalho, adicional noturno, multa em caso de demissão sem justa causa, salário família, FGTS e seguro-desemprego que dependia de regulamentação. Uma resolução do Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador, aqui do MTE, passou a regulamentar a concessão do benefício. Segundo a pasta, o pedido do seguro-desemprego deverá ser feito entre 7 e 90 dias após a dispensa. O valor corresponderá a um salário mínimo e será pago por um período máximo de 3 meses. Ainda, segundo a resolução, para ter acesso, o empregado doméstico precisa comprovar ter trabalhado por pelo menos 15 meses no período de 2 anos antes da demissão. A Emenda Constitucional 72 de 2013 constituiu um passo importante, em rumo de uma paridade de direitos entre os trabalhadores comuns e os trabalhadores domésticos. É bem verdade que ela não atinge plenamente esta paridade, essa igualdade de direitos, mas muitos direitos que até então eram excluídos aos trabalhadores domésticos foram reconhecidos a partir da Emenda Constitucional 72 de 2003. Apesar das atividades diárias, a patroa está sempre ao lado para colocar as questões trabalhistas em dia com a empregada.
uma tarefa difícil. Não foi fácil inscrevê-la para receber o fundo de garantia. Tinha muita burocracia, entende? Você tinha que ir no INSS, na Secretaria de Fazenda, Ministério de Fazenda, e eles não apoiavam muito não, falavam assim, você vai pagar, ela depois de sair da sua casa ela vai ter dificuldade de arranjar outro emprego como doméstica, porque ela não vai querer deixar de receber o fundo de garantia e não é todo mundo que paga, né? Segundo o professor de Direito do Trabalho, a dificuldade vivida por Maria Joana era comum e deixava claro que empregados domésticos eram desvalorizados. Pouquíssimos empregadores domésticos adotavam e exerciam essa faculdade de pagar o FGTS, né, aos seus empregados domésticos. Tanto é verdade que se você quisesse pagar o FGTS, né, ou depositar o FGTS aos empregados domésticos, você teria até dificuldade de fazer o depósito na Caixa Econômica Federal, porque eles mesmos, né, não sabiam muito bem como operacionalizar esse depósito dos empregados domésticos. O que pode facilitar a vida da empregadora é o Simples Doméstico, que vai reunir todas as obrigações trabalhistas e será lançado em outubro. Também foi regulamentado o Programa de Recuperação Previdenciária dos Empregadores Domésticos. Agora eles podem pagar com descontos ou parcelar dívidas previdenciárias para ficar em dia com a Previdência Social. O patrão que não agir de acordo com as leis pode ser punido. É dever do empregador cumprir a legislação. Então, no final das contas, é o empregador que tem que cumprir as suas obrigações estabelecidas em lei. Mas se partimos de um cenário em que o empregador não cumpre espontaneamente suas obrigações trabalhistas, né, a empregada doméstica tem alguns caminhos a seguir. O primeiro, né, obviamente, é ajuizar uma ação trabalhista para que esses direitos sejam garantidos pela via judicial. E aí o Poder Judiciário analisará a controvérsia e se entender que efetivamente o direito não foi respeitado, haverá uma condenação para que o empregador ele cumpra a sua obrigação. Agora, Rosenir comemora os benefícios garantidos a ela e aos companheiros de profissão. Desde que eu comecei a trabalhar de empregada doméstica de carteira fichada, eles começaram a pagar o meu INSS, para mim é muito importante, porque eu conto com a aposentadoria daqui a um tempo. Então, para mim é importante, e para as pessoas que não trabalham fichado, que agora a lei foi regularizada, com certeza é importante, muito importante para eles também. É um avanço para todo mundo. O trabalhador, quando demitido, pode optar por reduzir a jornada de duas formas. As regras você confere agora na reportagem de Voana Carvalho. Nas relações de emprego, quando uma parte deseja rescindir o contrato de trabalho, é preciso notificar a outra antecipadamente. Isso é feito por meio do aviso prévio, que tem o objetivo de possibilitar ao empregador o preenchimento do cargo vago e ao empregado uma nova colocação no mercado. O aviso prévio precisa ser notificado com antecedência mínima de 30 dias. E toda a papelada precisa ser assinada, tanto pelo empregado quanto pelo empregador. Caso o trabalhador não avise, o patrão pode descontar o valor da rescisão contratual. E a falta do aviso pelo chefe dá o direito ao trabalhador de receber os salários correspondentes ao prazo do aviso. A Lei 12.506 estabelece a concessão do aviso prévio de 30 dias para o trabalhador que possui menos de 1 ano na empresa, aumentando 3 dias para cada ano trabalhado. E o cumprimento do aviso pode chegar a até 90 dias. E se durante o cumprimento do aviso prévio o trabalhador faltar? Não havendo justificativa para a falta durante do aviso prévio, pode ser descontado normalmente, não tem nenhum problema. Também é importante lembrar que durante o cumprimento do aviso, a jornada de trabalho do empregado deve ser reduzida em 2 horas, sem prejuízo no salário. Mas ele também pode optar por trabalhar em período integral, podendo faltar 7 dias corridos. Já para o trabalhador rural, a regra é diferente. O trabalhador rural, por demandar uma dificuldade maior para procurar emprego, dadas as distâncias e etc., ele tem 1 dia na semana para gozar de descanso e procurar um novo emprego.
Essa mulher, que prefere não se identificar, cumpriu o aviso prévio de 30 dias. Ela trabalhou como secretária durante 1 ano e acabou sendo demitida. Mas ela afirma, apesar de ser desconfortável cumprir todos esses dias de trabalho, ela aproveitou a redução do horário para ir em busca de um novo emprego. Eu tinha a opção de sair 1 semana antes, 7 dias antes, ou eu entrava ou saía 2 horas mais cedo. Aí eu optei por sair 2 horas mais cedo, para poder, aí eu cumpri os 30 dias normal. Eu cheguei a procurar emprego, fiz algumas entrevistas, mas aproveitei também para ficar com meu filho, porque aí eu tive um tempinho a mais para poder ficar com ele, organizar minhas coisas em casa e até descansar um pouco mais para poder me preparar para poder procurar outro emprego. E você vai ver depois do intervalo. Crise econômica não afasta estrangeiros do Brasil. O difícil momento econômico que o país atravessa na área econômica e o aumento da taxa de desemprego não têm afastado imigrantes do Brasil. 11 estados registraram aumento de pedidos de permissão de trabalho no Brasil este ano. Desde 2010, o número de estrangeiros vem aumentando no Brasil. Hoje, 8.400 refugiados estão no país. Já a quantidade de pedidos de refúgio ultrapassa 12 mil. O Brasil, mesmo com as dificuldades que ele vem apresentando nesse momento, ainda é um país lá fora com alguns indicadores que chamam muitos que estão interessados em sair dos seus países de origem. Enquanto milhões de brasileiros amargam os últimos números divulgados pelo IBGE em agosto deste ano, com taxa de desemprego chegando a 7,5%, muitos estrangeiros veem o Brasil como uma janela de esperança. Aqui nesta empresa de contêineres, 2 ganeses dividem o mesmo sentimento: o desejo de conquistar uma vida melhor no Brasil. Eu vi o Brasil por fora de internet. Eu vi o Brasil muito bom. Eu gostei de Brasil. Adam tem 25 anos e chegou ao Brasil em junho do ano passado. Deixou para trás a mulher e o filho porque não conseguia emprego no país de origem. Muito difícil. Eu não entendi português, nem eu falo inglês. Brasileiros não falam inglês, nem é muito difícil. Se a comunicação para Adam é um problema, para Ibrahim é ainda mais difícil. Ele chegou ao país em abril deste ano. Durante a entrevista, o ajudante-geral fala o tempo todo em inglês, mas resolvo desafiá-lo a arriscar algumas palavras em português, idioma que o ganês ainda está dando os primeiros passos. E ele aceita. I know, obrigado. I know. Muito bom. There are many. Tudo bem, tudo. I can't speak. I know, but I can't speak. O Lucas é o melhor amigo do Adam e do Ibrahim e é ele que auxilia os rapazes a se comunicar aqui na empresa. Não é isso, Lucas? É isso sim. Como eles veio de fora, não falam ainda o português bem correto, quando eles precisam de alguma ferramenta, algumas instruções de trabalho mesmo, eu sou o que passo mais ou menos as atividades que eles devem fazer. Atividades que são desempenhadas com muito capricho. Quem garante é o chefe. Olha, o pessoal é super tranquilo, são bem trabalhadores, cumprem com horário regularmente, são atenciosos e são fáceis de lidar de maneira geral. Eles são inteligentes, né? Bem esforçados dentro da conduta. Até assim, a gente pode até avaliar da seguinte maneira, que dão um pouquinho mais de valor ao trabalho. Esforçados para aprender e são muito espertos também. Eles não é travado. Assim, você explica uma vez para eles, ele já entende bem e consegue executar essa atividade no dia a dia aí certinho.
Até o primeiro semestre deste ano, mais de 18 mil estrangeiros receberam autorização para trabalhar no Brasil. Ainda segundo o Ministério do Trabalho e Emprego, 11 estados apresentaram aumento no número de pedidos em relação ao mesmo período do ano passado. O Brasil tem muitas empresas, né, tem perspectivas sob o ponto de vista local. O Produto Interno Bruto brasileiro, apesar de apresentar resultados não tão favoráveis agora no ano de 2015, mas se ele for analisado levando-se em consideração algumas regiões, percebe-se que há uma diferença muito grande, né? Algumas regiões tendem a apresentar resultados totalmente diferentes do que está sinalizado para esse ano de 2015. Segundo os ganeses, a busca por emprego no país foi rápida, em média 3 semanas. Mas, de acordo com o economista, a crise migratória na Europa e Oriente Médio pode atrair mais estrangeiros para o Brasil. Muitas das pessoas acabam justamente pensando, refletindo sobre essas novas opções. Será que eu fico no meu país com tanta crise, tantos problemas, ou aposto, né, num país que, mesmo estando em crise, pode me dar talvez maiores oportunidades na vida? Ir embora do Brasil não está nos planos. Eu vou comprar casa, eu vou comprar carne, eu filhos, tudo aqui. Eu não vou lá, eu sou aqui. Agora eu não tenho permito de Brasil, mas depois eu tenho permito de Brasil, eu mandar aqui dinheiro de passagem, meu filho, meu esposa para aqui. Todo mundo ganha, a gente ajudando eles e a gente trazendo esse pessoal para a empresa, a gente ganha também. Aí a gente aprende novas culturas, aprende com tudo. E o espaço agora é dos chefes e patrões dispostos a colocar a boca no trombone para mandar recados aos empregados. Veja o que eles disseram. Olá, equipe do Colher de Pau. Quem gosta do WhatsApp, esquece, senão vai levar bronca. Um abraço a vocês, cuida melhor do trabalho. As meninas que trabalham comigo são minhas amigas, não são funcionários, são amigas, são as famílias. Eu tenho elas como uma família aqui para mim. Então, trabalham muito bem e obrigado por elas estarem aqui comigo. Funcionário, vocês garçom, parabéns para vocês, cozinheiro, saladeiro, enfim, todos. Faz parte dessa equipe, parabéns para vocês. Continue cada dia mais preparado para atender nossos clientes. É isso que nós queremos, que tenha um bom público de melhor qualidade e servido de bem. A equipe da Cozinha Café Brasil está de parabéns. Eu estou muito feliz de estar trabalhando com vocês. Um abraço, beijo para todos. E você vai ver logo após o intervalo a rotina de um tratador de animais. Trabalho Legal de volta e, como você pode perceber, fora do estúdio. Estamos no Jardim Zoológico de Brasília e viemos aqui conhecer parte da rotina de um tratador de animais, no caso o Marcos, que está aqui ao meu lado. Marcos, obrigado por ter aceito o nosso convite. Nada. O que faz um tratador de animais? O tratador de animais ele faz observação, alimentação e manutenção no recinto. Geralmente você cuida de quais animais aqui? Serpentes, jacaré, teiu, iguana e jabutis e tartarugas. E você atua na área há quanto tempo? No zoológico eu estou há 14 anos, mas na área de répteis mesmos eu estou há 8 anos. Esse aqui é o seu principal ambiente de trabalho, né? O que é esse recinto aqui? É a minha casa durante o dia, né? Meu local de trabalho, onde eu exerço a minha profissão como tratador. Aqui, então, é o serpentário. Isso, serpentário. A gente pode conhecer? Sim, claro. Vamos lá?
É neste ambiente que ficam as cobras do Jardim Zoológico aqui de Brasília, né? Sim. Geralmente, quando você inicia o expediente, que tipo de cuidado ou precaução você toma? Quais são as primeiras atividades do dia? Pegar o equipamento e aí eu vou fazer o procedimento de observar a saúde do animal. De cada um deles eu vou fazer a observação. Que equipamento seria esse? O gancho, né? Que seria esse. Esse é o material essencial para o manejo de uma serpente. A luva, né? No caso, se a gente for pegar o animal com a mão, a gente utiliza esse tipo de luva. A luva cirúrgica, que é para procedimentos, né? O veterinário vem fazer medicação e a gente está contendo o animal. Esses são os materiais. E esse aqui para a gente fazer a alimentação da serpente. Falando em alimentação, qual é o ciclo de alimentação das cobras aqui do zoológico? O ciclo de alimentação é a cada 15 dias. Por quê? Porque a gente simula o ambiente natural, né? Porque na natureza o animal nem sempre ele tem aquele alimento toda hora para ele estar se alimentando. Outro local importante aqui do serpentário é o ambiente reserva, né, Marcos? O que é esse ambiente reserva? O ambiente reserva são animais em quarentena, são serpentes que ficam em quarentena, que chegam aqui à base de apreensões que foram encontrados em algum local ou os que nascem aqui mesmo. Esses animais eles vêm a substituir os animais que venham a óbito que estão em exposições. E você pode mostrar pra gente? Claro que sim. Vamos lá? As cobras que ficam guardadas aqui, então, não são expostas ao público ainda? Não. Esses aqui são os animais de quarentena, né? Essas são as cascavéis. A maioria delas vieram de apreensão, que apareceram em residências. Eu não sei se você aí de casa consegue ouvir, mas o chocalho, elas estão balançando o chocalho agora, e isso é um aviso, né? A gente está aqui dentro, então ele é um animal que está avisando para a gente não chegar perto. Aqui também há outras cobras, né? Isso. Aqui a maioria, pelo que eu estou vendo aqui, são cascavéis, né? São cascavéis. É o que tem mais índice de ocorrência, são as cascavéis aqui no Cerrado. E quais são as cobras mais perigosas aqui? Cascavel e jararaca. Aqui são áreas de exposição ao público, né? A gente tira o animal, bota numa caixa, fecha direitinho, entra, faz a manutenção e depois só devolvê-lo. Essa aqui é a parte interna. Aqui fica uma gaiola e, como você pode ver aí nas imagens do lado de fora, fica um vidro onde as pessoas, uma espécie de aquário, digamos assim, né, onde as pessoas têm acesso, né, podem visualizar as cobras, não é? Exato. Aqui, geralmente, ficam quantas cobras em cada gaiola, em cada ambiente desse? No máximo 3 animais em cada gaiola. Outra coisa que me chamou a atenção também aqui é o telefone da emergência de um hospital. Qual o objetivo dessa placa? No caso da gente vir sofrer um acidente com a serpente peçonhenta, e a gente, a primeira coisa é ligar no hospital informando qual foi o animal que a gente sofremos um acidente, né? Para que eles já vão fazendo o procedimento, né? De quando a gente chegar lá já ser aplicado o soro, né? O antiveneno. Cada animal tem uma ficha individual. E quais informações estão nessa ficha, Marcos? Nessa ficha ela contém o registro do animal, né? Uma numeração, que é o microchip. Nós temos aqui o peso do animal, o seu comprimento e o dia que o animal foi alimentado ou não quis se alimentar. Falando em alimentação, geralmente o que as cobras costumam comer? São alimentadas com camundongo. Esses camundongos são animais criados aqui mesmo, né? Para esse tipo de procedimento. E esse procedimento de alimentação você vai conferir agora. O primeiro passo são equipamentos de higiene e segurança. Isso. Vou abrir o recinto. Aqui vai ser o gancho, né? Que é a ferramenta utilizada para esse tipo de procedimento. O animal, ele prefere um animal vivo porque ele vai matá-lo apertando, certo? Esse procedimento é um procedimento que a gente chama de constrição, né?
porque o animal, ele vai apertar o animal até ele perder todas as forças. Enquanto a serpente se alimenta, eu gostaria de saber os principais desafios da profissão. O primeiro desafio da profissão de um tratador de serpentes vem o medo. A pessoa primeiro tem que perder o seu medo para poder estar mexendo com esse tipo de animais. Qual a sua carga horária aqui? Das 7 de meio-dia e de 2 às 5 da tarde. E qual o salário médio de um tratador de animais hoje no mercado? R$ 1.780. Outra necessidade da profissão também seria um adicional de periculosidade, né? É só basicamente o salário mesmo que a gente recebe, né? Salário e vale alimentação. E por que você avalia que seria importante o adicional? Pelo risco, né? Porque caso venha a sofrer um acidente com a serpente peçonhenta, o dano é irreversível, né? A gente vai sofrer sequelas. Agora, depois de sufocar o camundongo, a cobra começa a engolir, né? Isso, a engoli-lo. Ela vai engolir ele inteiro até o final. O procedimento agora é devolver o animal ao recinto, né? Para que ele possa descansar. A cobra acabou de se alimentar, vai descansar um pouquinho, mas é importante lembrar também, né, Marcos, que nem todas as cobras que estão aqui no zoológico são venenosas ou agressivas, né? É o caso dessa aqui, por exemplo. Sim, a gente temos animais como a piton, né? É um animal asiático. É um animal que ele é dócil, né? Não é uma cobra venenosa. Não é uma cobra venenosa. Você pode retirá-la, a gente pode pegar, por exemplo? Sim, claro. Vou fazer o procedimento com a mão mesmo, sem usar o gancho, tá? Vou estar pegando. Quantos quilos, mais ou menos? Opa, ela já veio pra cá, mas não tem risco, né? Não, pode ficar tranquilo. Quantos quilos ela pesa? Aproximadamente 20 quilos. Mas é importante lembrar também para o pessoal que está acompanhando agora o Trabalho Legal que se a pessoa vê uma cobra na rua, não deve fazer o que você está fazendo aqui agora, né? Esse procedimento ele só pode ser feito pela Polícia Ambiental ou Corpo de Bombeiros. Se caso alguém venha encontrar um animal desse na rua, é ligar 193 ou o Disque 90. E quem está assistindo a gente agora e quer se tornar um tratador de animais, o que você tem a dizer? Tem que gostar de animais, tem que gostar de fazer esse tipo de trabalho. Né? Porque não é um trabalho assim tão fácil, né? Tem que exigir dedicação. Marcos, obrigado por receber a equipe do Trabalho Legal aqui no seu ambiente de trabalho. Obrigado a vocês por estar vindo aqui mostrar a nossa profissão. E você, tem alguma sugestão de reportagem? Então envie para o e-mail trabalholegal.pautas@gmail.com. Já para conhecer um pouco mais sobre o Ministério Público do Trabalho, acesse www.mpt.mp.br e também o Facebook ou o canal no YouTube. Esta edição do Trabalho Legal fica por aqui. Até a próxima! Olá! Você vai ver no Trabalho Legal desta semana o que mudou na vida dos empregados domésticos após as alterações na lei. Até cerca de 2 anos atrás, trabalhadores domésticos como a Rosenir só tinham direito a pelo menos um salário mínimo, irredutibilidade do salário, 13º, férias anuais, licença maternidade e paternidade e auxílio prévio proporcional. Crise econômica não afasta estrangeiros do Brasil. Eu vi o Brasil por fora de internet. Eu vi o Brasil muito bom. Eu gostei de Brasil. Como funciona a redução da jornada de trabalho durante o aviso prévio? É importante lembrar que durante o cumprimento do aviso, a jornada de trabalho do empregado deve ser reduzida em 2 horas, sem prejuízo no salário. Mas ele também pode optar por trabalhar em período integral, podendo faltar 7 dias corridos. E ainda, a rotina de um tratador de animais. O primeiro desafio da profissão de um tratador de serpentes vem o medo.
A pessoa primeiro tem que perder o seu medo para poder estar mexendo com esse tipo de animais. Espero você.